Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, compartilhe nosso vídeo. O YouTube não está entregando, não sei o que está acontecendo, não sei se é porque eu estou nos Estados Unidos, não está entregando, os vídeos não estão dando o mesmo engajamento, apesar de que o canal está aí mantendo ali 500 mil visualizações em 48 horas, mas o YouTube não está entregando, mas você pode ajudar muito a gente, não só baixando, né, o SofaScore, que é o aplicativo que a gente divulga aqui, né, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, assim como também compartilhando nossos vídeos, se inscrevendo, seguindo em todas as redes. É muito importante você comentar, participar, ficar até o final, falar o que achou até o final do vídeo. Então é muito importante, você ajuda demais a gente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Olha só, eu tenho aqui algumas situações importantes para trazer para vocês. O José Boto deu entrevista ao portal UOL, né? E na entrevista ele falou sobre a situação com o Pedro, tá? Falou sobre outras situações também, importante da gente trazer, falou da questão do Filipe Luís. O Filipe Luís falou sobre o Fenerbahçe, né, da Turquia, sobre a proposta, disse que ele fica feliz e tudo mais de ser procurado pelos times, mas que ele tá focado aqui no Flamengo, né, mas que ele acha bom o fato dele ser procurado por outros times. Então a gente teve aqui o José Boto confirmando propostas pelo Pedro e pelo Filipe Luís. O Felipe também falou sobre isso. Vamos lá, abre aspas para o José Boto. Foi feita uma proposta de renovação ao Filipe Luís, ele sabe disso, está ciente de que queremos continuar com ele, pelo menos por mais uma temporada ou provavelmente por mais duas. A proposta foi feita para demonstrar a confiança que tínhamos nele depois da derrota para o Central Córdoba, tanto que isso aconteceu há algum tempo. Então, não foi agora a proposta, e foi para passar confiança para o Filipe Luís. E a gente sabe que o treinador está com calma com relação a essa renovação. E o José Boto deixa claro que quer mais 2 anos com o Filipe Luís. Naquela ocasião ele achou que ainda não deveria responder, depois já havia a vontade dele de ficar e a nossa vontade que permanecesse. Então o Filipe Luís já falou para o José Boto e para os dirigentes do Flamengo que ele quer continuar, já deu essa resposta depois. Então seguimos tratando dessa questão. Até a semana passada em Portugal tive uma reunião com o representante dele e conversamos sobre a negociação, tá? Quero destacar também que na semana passada ele teve a possibilidade de sair para um clube europeu, ele recusou, é o Fenerbahçe da Turquia. E eu sei disso porque o presidente desse clube me ligou e perguntou quanto queríamos para liberar o Felipe. Respondi que, como o BAP já disse, isso não é um banco. Nós queremos que ele fique e não tínhamos qualquer intenção de vendê-lo. Ele próprio também recusou. O clube queria pagar muito mais do que a multa que o Filipe Luís tem no contrato, mas ele não quis ir. Olha que legal. Não queria deixar o projeto. E era um bom clube europeu. Comecei a conversar com ele. O Jorge Jesus estava lá, né? O Jorge Jesus estava lá no Fenerbahçe. Comecei a conversar com o representante dele e seguimos em tratativas para ver quando chegaremos a um acordo, né? Esse assédio não me surpreende, nós já sabíamos e não foi isso que acelerou o processo. O agente, por ser muito requisitado e ter bastante trabalho, só conseguiu iniciar as conversas agora. Então, o José Boto falando sobre a questão aí, né, justamente do Filipe Luís. Cara, sensacional isso aí. O Filipe Luís querendo ficar, falou que quer ficar, negando proposta da Europa. O José Boto também deixando claro que o Flamengo não é banco, como o BAP sempre falou. Cara, importantíssima essa atitude do Flamengo. Olha só, a gente também tem aqui a outra declaração do José Boto, tá? Que é sobre a questão do Pedro, né? A gente teve o José Boto deixando claro que teve uma proposta pelo Pedro, tá? Falando também que, olha só, vamos ouvir aqui, ó. Vamos reagir. Tudo aquilo que falou. O Pedro melhorou. Foi público sobre o Pedro, resultou num Pedro diferente. Que tudo que foi dito naquela época resultou num Pedro diferente, né? Muito o Flamengo e ele próprio na sua valorização como jogador. Tudo o resto são coisas normais que acontecem dentro de clubes. Nunca houve uma intenção de vender. Era uma
altura aí em que o Pedro não estava a ser utilizado, mas não havia a intenção de vender, tá? Por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem, só que o Pedro está a jogar, no caso, o valor do que ele está jogando hoje. E o que eu entendi que eles quiseram, que o Boto quis dizer, é que quando ele falou, hoje ele não está valendo 15 milhões de euros, então não necessariamente é que ele queria vender por 15. É porque ele pensava o seguinte, ele não está valendo nem 15 pelo que ele está jogando. Então eu não vou vender. E não queria vender. E hoje ele vale muito mais. E ainda assim não quer vender. O Flamengo não é banco. Isso aqui é importante e isso, ele fala aqui, ó, tudo que foi feito para que o Pedro atingisse, né, esse momento que está tendo agora, a performance que ele é capaz de atingir e que era a entrega que nós queríamos, que então estamos todos muito satisfeitos, ele falando, José Boto, e com essa entrega, tanto é que isso é verdade, que houve uma proposta agora, né, nesse final de janela, quase no final da janela, para a venda do Pedro, tá? Ele dizendo que chegou uma proposta de 18 milhões de euros, dólares ali, ele fala euros depois dólares, acredito que foi dólar, se ele estava nessa dúvida é porque foi do mundo árabe, tá? E a gente tinha trazido essa proposta aqui que chegou do mundo árabe, e nós recusamos. Ele diz que o Flamengo recusou a proposta do mundo árabe de 18 milhões de dólares, tá? Se é mundo árabe, 18 milhões de dólares. Então, é muito importante a gente ter essa informação aí, né, de que o Pedro teve essa proposta recusada pelo Flamengo. Excelente entrevista do Boto. Tem ficado muito quieto, tem ficado na dele, tá fazendo um trabalho bacana, tá trabalhando. Quando tá trabalhando é elogiado. Essa é a questão. Se trabalha sério, faz tudo direitinho, não tá vacilando, a gente tem que elogiar. Tá fazendo um trabalho sério, tá merecendo ficar, tá merecendo ser elogiado, tá? A partir do momento que o trabalho tá sério, a gente elogia. Aqui a gente não persegue ninguém, não tem por que ficar perseguindo, não tem inimigo dentro do Flamengo. A gente criticava porque estava acontecendo coisa errada, eu acho que foi desnecessário. Aquele momento que aconteceu, o vazamento da forma que foi, acabou. A gente hoje tá torcendo pelo bem do Flamengo e ele tá fazendo bem ao Flamengo, então tá tudo bem. Tá tudo em casa e a gente quer o bem do Flamengo. A gente, quando critica, a gente quer o melhor. A gente não quer perseguir alguém, a gente não quer atacar alguém. Nunca foi assim. Tá? A gente procura sempre o melhor. Como eu sempre tenho defendido o Felipe Luiz e muita gente me atacou, teve gente pedindo fora Felipe. Lembra aqueles primeiros momentos, aquele jogo com o Central Córdoba e tal? Teve gente falando um monte de besteira, chamando ele de como é que é? O Gepeto, né? Como é que é? Não, cara, eu não lembro qual foi a brincadeira que fizeram, que ele inventava, cara, falaram um monte de besteira, cara, eu nem lembro. Eu sei que estavam atacando já o Felipe e eu estava defendendo e estavam me criticando. O tempo provou o belíssimo trabalho do Felipe Luiz, 50 pontos em 22 jogos, podendo chegar a 98 pontos no Brasileiro, com grandes chances de bater o recorde de 2019 do Jorge Jesus e do Abel Braga. É isso, eu acho que o Felipe Luiz está provando ser um grande treinador, mesmo ainda inexperiente, um grande treinador. Cara, tem um vídeo aqui muito interessante do Carlos Daniel, que ele está reagindo ao Palmeiras da depressão, que falou, isso aqui é um absurdo, Palmeiras e Flamengo vão de Real Madrid e Barcelona. Vamos acompanhar aqui. Chamou a minha atenção, isso aqui é absurdo, Palmeiras e Flamengo vão de Real Madrid e Barcelona. Será mesmo? A briga pelo Campeonato Brasileiro está muito disputada entre o Palmeiras, que tem 46 pontos em 21 jogos, e o Flamengo, que tem 50 pontos em 22 jogos. Mas aí que impressionante. Tá. A briga não é somente no Brasileiro. A briga também é na Libertadores. E eu me arriscaria a dizer que, cara, assim, pelo andar da carruagem, nós vamos ter mais uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. De fato, se você colocar no papel os dois melhores elencos do Brasil, é o Flamengo e o Palmeiras. Não tem muito pra onde correr. Não tem. Será que nós estamos diante de um monopólio, de uma rivalidade, de um tá bolado? Real Madrid e Barcelona? Ou isso é loucura e tá muito distante? Um campeonato é onde você não sabe se o melhor elenco vai ser campeão. E nem sempre é. Mas, de fato, o Palmeiras e o Flamengo têm hoje os dois melhores elencos da América. São dois times muito fortes e que disputam os dois principais títulos da temporada. Isso é verdade. Mais uma vez, Brasileiro
e Libertadores. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? Os dois, para mim, os dois são favoritos à disputa da Libertadores. Podemos ter mais uma final mesmo, Flamengo e Palmeiras. Pode ser um tirateima, né? E o Andrés de novo agora, só que agora pelo Palmeiras. Se Deus quiser, com um final feliz pro Flamengo e triste para ele de novo. Ele novamente com um final triste, mas o Flamengo com um final feliz dessa vez. E tem o Brasileirão, que o Flamengo pode fazer até 48 pontos, gente. No caso, nesse segundo turno, né? E aí ainda pode fazer mais 48 pontos. E aí, juntando com os 50 que tem, são 98. 98 pontos. 48 que ainda restam dos 16 jogos, mais 50, 98. O recorde do Brasileirão foi de 90 pontos do próprio Flamengo. E clubes que passaram de 81 pontos, geralmente foram campeões, Flamengo, geralmente não, os dois únicos, Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético em 2021, o Flamengo em 2019, foram campeões. O Flamengo está muito perto disso, tá? De conseguir bater esses 81 pontos. E fazer 90 pontos, pensando que o Flamengo só teve 2 derrotas em 22 jogos, faltam 16, e se o Flamengo tiver só 2 derrotas, ele chega a 92 pontos, o recorde é viável, tá? O recorde é viável. Eu falo isso para vocês, né, que o recorde é bem viável. Olha só, a gente tem aqui também outras situações engraçadas aqui para estar reagindo. O pessoal, cara, eu vou falar para vocês, eu fico bobo. O Elias Júnior, lá na Band, ele não cansa de encher o saco, né, dos rubro-negros, de perseguir o Felipe Luiz e de encher o saco também, né, da Glenda. A Glenda tem que... A Glenda, para aguentar isso, eu vou falar para vocês. É inacreditável o quanto esse cara enche o saco. Vamos ver aqui, ó. O Flamengo não ganha hoje. Como assim? O Flamengo não ganha Por quê? hoje. Porque você viu o histórico, o retrospecto do Flamengo lá em Caxias. Eu não vou casar com esse retrospecto. Tá tudo bem. Glenda, isso aí. Eu só vou dizer o seguinte. O time do Juventude agora é treinado por um cara que nasceu com uma empatia muito grande com o time do Juventude, que é o Thiago Carpini. Ah, o Thiago Carpini, E agora aí então você vai ganhar. Veja, mas o Carpini... Olha, o Carpini saiu do São Paulo, a coisa piorou depois que o Carpini saiu. O Carpini saiu do Vitória e veja a draga em que o Vitória está. O Carpini chegou no Juventude e o time do Juventude evoluiu muito. Evoluiu mesmo. Muito. E o Carpini tem consciência de que hoje, se não jogar no 4-5-1, é incompetente. Tem que povoar o meio-campo. E um meio-campo muito Então povoado, é suficiente para ganhar o Flamengo. meio-campo solidário. Felipe Luiz não vale nada, segundo o Elias Júnior, né? Toda a vida, tá sempre criticando. E vai ter que mostrar o time do Juventude que vai ter que sofrer, mas vai ter que sofrer dentro de um regulamento. É um time muito difícil de ser batido. E essa é a cabeça do Carpini. O Carpini sabe como jogar contra adversários Fala e mais não fala fortes. nada. Ele tem um modelo e sabe como jogar contra adversários mais fracos. Tem outro modelo. O Flamengo não ganha. Falou e não disse nada. E ele dizendo, Como assim? Flamengo não ganha hoje do Juventude. Ele falou, tá registrado aqui, meu querido. Flamengo não ganha do Juventude. Cara, é uma atrás da outra que você erra, hein? Esse Elias Júnior, eu vou falar, que é biscoito, hein? Tá querendo biscoito, hein? Agora, falar aqui sobre também, mostrar pra vocês, cara, muito bom aqui os reacts aqui do nosso querido J. Arce. Olha só, o russo vascaíno, ele reagindo ao russo vascaíno, muito bom também. Eu gosto quando sai o gol do Galvão, olha lá. Olha o gol. Aí, não, e eles falam aqui, ó. Olha os vascaínos como é que eles pensam, ó. Mulambada. Não vai conseguir. Vai dar Juventude. Já deu? Lá ele. Acabou o tabu. Falou que não ia acabar durante o react dele. Nosso canal vai estar presente nesse acontecimento com toda a certeza. Não vai acontecer no canal dele, fazendo react. Flamengo ganhar do Juventude.
Olha o gol. É a Rasca quem faz a cobrança, vai tentar mais um gol no lance de cabeça, a bola passa direto. Olha o gol. Olha o gol. Ele quebrando tudo. O Vascaíno quebrando tudo. E o J. Arce. É muito bom. É muito bom o J. Arce. Olha lá, olha lá, olha lá. O Arrascaeta de novo. Olha lá. O J. Arce é muito bom, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá pedido, não? Tá pedido, não? Quebrou o negócio, Russo. Quebrou o negócio, Russo. Cara, olha lá, ele quebra tudo. Ele quer... Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, cara. Ele joga o negócio, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó. Ó, vai fazer o showzinho dele lá, olha lá, olha lá, ó. Vai ficar sem pegar no pau. Ó, vai ter mais, tem mais, ó. Ficou sem o pau do selfie, ó. Quem fez o gol? O Royal. Ai, meu Deus, é muito bom. Acabou, filho. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tá pedido. Aí, muito bom o J. Arce. Cara, eu me divirto. Eu me divirto com essas aí. Eu fico feliz de ver essa reação aí. O Vasco, cara, como eles secam o Flamengo. Ele ainda tem coragem de falar o Russo, canal mais secador do YouTube. Que loucura. Olha, o Globo Esporte trouxe uma notícia falando o seguinte: eficiência é o caminho, né, para a quebra de escrita pelo Flamengo, que eleva expectativas para o jogo do ano. E aí fala aqui da eficiência, né, que o Flamengo está tendo nas chances criadas e gols marcados. Realmente um diferencial que o Flamengo tem feito. Então, a gente sabe que o Flamengo tem conseguido aí trocar jogadores durante a partida também. E aquele que entra mantém a qualidade, isso é muito importante. Eu acho que o Felipe até falou sobre um pouco sobre essas questões, falou sobre a questão do Alan também, né? Que muita gente contestou quando ele começou com o Alan. E o Alan foi muito bem na partida, né? Ele fala que colocou o Alan pelo plano de jogo, pelo que eu acreditava que ia acontecer dentro do campo contra o Juventude, pela forma com que se comportaram nos jogos anteriores e o que encaixava melhor como característica. A parte do De La Cruz um cuidado especial pela sequência de jogos que vai ter. Espero sempre ver a melhor versão dele daqui à frente, né, daqui para frente. Sei que teve aí 2 semanas para treinar, a concorrência entre eles é muito grande. Também vão voltar daqui a um tempo o Eric e o Jorginho, que está com aquele edema, né, mas deve voltar para o jogo contra o Estudiantes. Temos uma grande atuação do Alan, o Everton, que sempre entra, ele é muito confiável. Isso quem ganha é o treinador. Minha opção pelo Alan hoje foi estratégica pelo plano de jogo, tá? Ele fala também sobre fazer a vantagem na Libertadores. Ele fala que nenhum mata-mata se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Claro que não estamos falando de anos atrás de goleadas enormes. Dificilmente se vai resolver quartas de Libertadores no primeiro jogo. O Flamengo já resolveu algumas vezes, até fora de casa contra o Vélez. Temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que crescem na frente da torcida, outros que desempenham até melhor fora de casa. Estamos preparados para enfrentar uma eliminatória e sabemos que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para fazer 2 jogos perfeitos e tentar passar, tá? Sobre se é possível manter o nível até o fim. Ele fala que o nosso objetivo é não só manter o desempenho, mas melhorar conforme vai passando o tempo, com as correções, os vídeos, treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe. Com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como já vimos uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora, né? E aí concordo com ele, mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe, né? Saíram jogadores muito importantes e os novos estão tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto para continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados eu não controlo, mas a forma que a gente joga, sim. Vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance.
Ele fala também sobre expectativas com Royal e Carrascal. Mudou bastante a nossa espinha dorsal, como ele falou. Saíram jogadores importantes. Você citou o caso do Emerson. Eu falei com ele. A forma como o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica à forma que a seleção jogou contra o Chile. Melhor do que isso para ele. Pode entender um modelo, né? O conceito que vai potencializar as características dele. Vai oferecer muito para a equipe conforme os jogos forem passando. E isso acaba fortalecendo esses jogadores para que sejam convocados também, né? Sobre o Carrascal, praticamente a mesma situação, um jogador que compete por posição originalmente com a Arrascaeta, que vive a melhor fase. Muito difícil para o jogador que chega a competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor, para mim o melhor. Sabemos que ele pode jogar em outras posições também. Estamos dando todo o carinho para ele, para que ele possa se adaptar. Tem que ter calma, vai arrebentar também o mais rápido possível, porque é um jogador que tem muito talento. E quando o Arrasca não puder, ele vai estar lá para desempenhar um grande papel. Sobre questão de retorno do Guilhermo Varela, ele fala que o Varela está com a pubalgia, um problema que não poderia jogar o segundo jogo com a seleção do Uruguai. O Arrascaeta, eles entenderam pela sequência de jogos que ele vinha tendo e também pelo momento no Uruguai, que pôde se permitir ao luxo de trocar e liberar esses jogadores que vêm sendo muito mais utilizados, né? Agradecemos bastante, vemos que o Arrascaeta fez um jogo com a seleção num nível esplêndido mais uma vez. Quem ganha somos nós, o Flamengo, o Uruguai e o futebol. Também vimos o Vinha ter minutos e jogar muito bem contra o Chile. A relação com o Uruguai, mesmo sem se falar, está sendo muito boa, tá? Ele não deu detalhes sobre volta do Varela, mas manteve a informação da pubalgia do jogador. Vamos ver com quanto tempo vai demorar aí o Guilhermo Varela para se recuperar. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!